Fala pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a comparação de dois aparelhos que foram lançados ali um perto do outro. O intuito desse comparativo é realmente ver a usabilidade desses aparelhos no que diz respeito ao que eles entregam no dia de hoje e também na hora de desempenho mesmo no dia a dia, na hora de estar abrindo o app, fechando, trocando, beleza? E ver também a fluidez de cada um nesses determinados apps. E ver se realmente são aparelhos que têm condições de competir nos dias de hoje. Sei que são dois aparelhos que ainda são muito almejados no mercado, por mais que já tenham um tempo de lançado. Então, eu acho válido essa análise, esse comparativo nesses aparelhos, porque são dois aparelhos que eu considero show na proposta que tem cada um. Essa análise se trata do iPhone XR contra o Galaxy Note 10. Esse bichinho que já apareceu bastante aqui e eu insisto em trazer ele porque é um aparelho que eu sou muito apaixonado, sou muito fã mesmo dessa linha, especificamente desse modelo do Note 10 e Note 10 Plus. Então são dois aparelhos que realmente entregam uma performance show de bola, mas eu quero ver no dia a dia, na usabilidade, na hora de trocar um app ou outro desses dois bichinhos e ver quem é que realmente se sai bem nesse quesito, beleza? Lembrando que o meu tá com tudo que é meu. Pode ser que sim, que ele atrapalhe um pouco, mas é que eu não vou levar em consideração isso, beleza? Vou realmente ver quem se sobressai na hora de abrir um app, fechar e estar trocando um multitarefa. Lembrando que aqui a gente tem 8 GB de RAM e aqui a gente só tem 3 GB. A gente sabe que o iOS é bem otimizado, por isso a pouca quantidade de RAM, mas é o que temos, beleza? 3 aqui e 8 aqui, 128 de armazenamento aqui e 256. E aí, qual você escolheria? Depois que você assistir esse vídeo completo, deixa aí nos comentários o qual desses dois aparelhos você escolheria. Sei que hoje aqui eles não estão na mesma faixa de preço, assim na questão do que eu paguei, porque esse aqui está para mim por R$1.000 e esse aqui por 1.800, beleza? Então bora para mais uma análise, galera. Então galera, aqui com o iPhone XR e o Galaxy Note 10, aparelhos totalmente distintos, são aparelhos com propostas diferentes. O Note em si ele tem uma proposta de ser um pouco mais executivo, pelo fato de ter a caneta, dar o suporte da caneta e tudo mais. Tem uma pegada mais robusta, na minha opinião, um aparelho que encaixa bem melhor na mão, pelo fato de ter a sua tela curvada com a parte de trás também. É um design que, na minha opinião, é muito bonito, é um dos mais bonitos da Samsung. Mas aqui também a gente tem um campeão de vendas que é o XR, um aparelho muito aclamado, com uma bateria excelente. Perto da do Note 10 é disparada a melhor, não tenho o que falar. A bateria do XR bate de cara com a do Note 10 e dá uma surra grande em relação ao tempo de uso que eu consigo com o XR em relação ao Note 10. Mas o meu uso é aquele, é um uso básico, é um uso para o dia a dia, para rede social, para trabalho, para estar analisando o OLX. Então são aparelhos que eu não vou estar utilizando para jogos, mas vocês sabem que se for para botar para jogos, vai drenar com a veracidade bem maior, beleza? O que é que eu quero mostrar para vocês hoje? Então galera, aqui a gente tem um aparelho que eu adquiri por R$1.800, 128 GB, contra um aparelho que está para mim por R$1.000. Só que aqui a gente tem 256 GB de armazenamento, contra 128 de armazenamento do XR. Como vocês podem ver, iPhone XR 128 GB. Note 10 256 GB de armazenamento. É um armazenamento totalmente superior, é muito mais memória para o uso do dia a dia. Aqui a gente conta com 8 de RAM e aqui somente 3, mas é aquela coisa. O iOS ele precisa de bem menos memória RAM para poder rodar com a fluidez que a gente conhece, quando se compara com o Android, que precisa bem mais memória RAM, por ser um sistema bem pesado, que meio que emula tudo aquilo que roda. Então realmente é um sistema que requer bem mais memória RAM. Não que ele use tudo, mas que ele realmente precisa de bastante memória RAM quando se compara com o iOS. Mas não deixa de ser dois aparelhos excelentes. Eu que sou usuário Android e uso bastante também aparelhos Apple, então eu acredito que eu tenho um pouco de prioridade para falar em relação a isso. São dois aparelhos que não vai deixar a desejar ninguém. Beleza que para rede social são aparelhos que um pode deixar na mão enquanto o outro se sobressai. A câmera do XR frontal, tanto na nativa quanto no Instagram ou qualquer outra rede social que seja, se sobressai a do Note 10, isso eu não vou ser hipócrita e dizer que não, mas quando se compara a câmera traseira desse aparelho perto da do Note 10, eu sinto sim uma qualidade maior, até porque ele tem um conjunto de módulos com propostas diferentes, que dá uma gama de opção bem maior quando se compara com o XR. Aqui o Note 10 nos dá uma opção bem maior quando eu quero tirar uma macro, uma grande angular, que são o conjunto de câmeras que ele tem, beleza? A mais.
Então, gente, quando a gente vê logo de painel, o aproveitamento da tela do Note 10 é bem maior, é bem melhor, por ser um painel Super AMOLED, ou AMOLED dinâmico, como vocês queiram que chame, contra uma tela IPS de boa qualidade, é uma tela com uma riqueza enorme de cores e detalhes, mas que, querendo ou não, na minha opinião, o AMOLED se sobressai, o AMOLED tem uma qualidade superior na questão de cores, é uma saturação bem mais intensa. Eu acho que é porque eu gosto mais desse estilo de imagem, dessa tonalidade. Então eu acho que isso aqui é um ponto muito pessoal. Há quem goste de uma tela IPS, há quem goste de uma tela AMOLED. Quando a gente fala de som, aqui a gente tem dois aparelhos com som estéreo. Então aqui a gente tem som tanto na parte de trás como na parte de cima. Quando está se ouvindo música, ou assistindo um vídeo ou um filme, ou até jogando mesmo, os dois aparelhos vão estar emitindo som tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. O Note 10 tem uma entrada totalmente diferente na parte de cima, quando se compara com a linha S10. Enquanto no S10 o som sai pela frente mesmo, aqui no Note 10 ele sai nessa região aqui. Então é muito mais fácil de se abafar quando você está jogando ou algo do tipo, mas é algo que é só dele. No meu uso, como eu não jogo tanto, não me atrapalha tanto, mas eu sei que para quem usa para jogo, isso aqui é um ponto chave, é um ponto chato. Os dois aparelhos não contam com entrada P2, como vocês sabem. O Note 10 somente o tipo C, quanto o XR é somente o Lightning. Então realmente são dois aparelhos que não te dão mais o suporte ao P2. Então se você não tiver o fone com essa entrada, já era. Você tem que comprar, tem que procurar um adaptador, por exemplo, para poder utilizar o fone que você já tem em casa. Em relação à resolução do aparelho, aqui a gente tem uma tela HD no iPhone, enquanto aqui no Note 10 a gente tem uma tela somente Full HD Plus, que nada mais é que o Full HD estendido, beleza? Existe sim o Note 10 Plus que tem a tela 2K e tudo mais. Eu não sei porque a Samsung fez isso, mas aqui no Note 10 ela tirou, deixou somente Full HD, coisa que no S10, que eu acredito que seria ali o irmão dele nessa categoria, tem uma tela 2K, mas eu não entendi muito bem o que a Samsung quis fazer aqui, mas enfim. Como vocês sabem, esse aparelho tem a caneta, então é um ponto chave desse aparelho, é ter essa bichinha, que ajuda bastante na usabilidade do dia a dia, para editar vídeo, para editar foto, para corrigir alguma coisa. É um negócio que realmente é bem preciso, ajuda bastante para quem realmente utiliza, e eu acredito que todos vocês que têm um aparelho desse sabem a importância de um dispositivo desse para o uso do dia a dia. Quando se fala em gravação, o Galaxy Note 10 grava em 4K 60 frames, coisa que o XR também faz, beleza? Já na câmera frontal, o XR só faz Full HD a 60 frames, coisa que o Galaxy Note 10 faz 4K a 30, beleza? Então é uma resolução maior para o Galaxy Note 10 e quando se compara com o XR aqui, é uma opção a mais. Geralmente hoje em dia a gente não tem tantos aparelhos para estar reproduzindo 4K, então é uma opção a mais sim, mas que no fim de tudo o Full HD bem feito sempre se sobressai, beleza? Na gravação a gente sabe que o iPhone sempre se destaca em relação à estabilização, à qualidade, mas mesmo assim ainda eu prefiro estar gravando com um Note, por exemplo. É uma escolha minha, é uma escolha própria, acredito eu que por conta do costume mesmo, então eu prefiro sempre então estar com a linha S ou a linha Note da Samsung para estar realizando meus trabalhos e fazendo minhas gravações. Como vocês sabem, aqui no Note 10 a gente tem um leitor biométrico ultrassônico, coisa que nesse modelo a gente não tem, é somente o Face ID para estar reconhecendo. Nesse período que a gente tem passado, o Face ID tem se tornado um vilão nesse quesito, por conta das máscaras e tudo mais, coisa que o leitor biométrico ajuda demais no dia a dia. E a Apple continua trazendo aparelhos assim, somente com Face ID, por mais que a gente esteja numa situação complicada, ela continua ainda trazendo somente o Face ID. Mas aí vai do gosto, vai de cada um. Na minha opinião, tendo as duas opções seria interessante demais para o usuário, então eu acho que não custaria nada ter isso, beleza? Quanto a carregamento, ambos os aparelhos contam com carregamento rápido, porém o XR não vem com isso de fábrica, somente com um carregador de 5 watts. Já o Note 10 vem com carregamento de 25 watts de potência, que já existe sim no mercado aparelhos e carregadores com maior potência, mas querendo ou não aqui entre os dois, o Note 10 se sobressai nesse ponto, porém também desgasta demais a bateria quando se leva em consideração a vida útil dela. Mas aí é um ponto que a gente não deve levar em consideração agora, já que ambos os aparelhos estão em excelente estado, em pleno funcionamento. Aqui, nesses dois aparelhos, vocês vão ter a maior performance possível, vai rodar tudo tranquilamente. Eu não indico estar realmente rodando tudo em full e tudo mais, porque são aparelhos que vão acabar drenando bastante a bateria e desgastando, querendo ou não, demais, porque vai estar aquecendo o aparelho, vai estar aquecendo a bateria,
e querendo ou não, temperatura é um vilão demais para a bateria. Então mantenha sempre ali no médio, você vai ter uma jogabilidade boa e não vai estar forçando demais o seu aparelho. Aqui eu vou estar fazendo um teste de alguns aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia e que para ver quem é que se sobressai nesse quesito. Sendo aqui o XR um aparelho de 2018 contra um aparelho aí de 2019, praticamente aí um concorrente do outro hoje no mercado, se você for levar em consideração. Aparelhos com preços ali equivalentes. Se for levar em consideração que na minha região está 2.600, 2.500 no Note 10, quando se leva em consideração que o XR de 128 também está nessa faixa de 2.500 até R$3.000, então são aparelhos que sim, posso dizer que no preço de compra e de venda são aparelhos que estão concorrendo sim na questão de preço, beleza? Então, gente, bora lá. Os apps que eu separei aqui foram esses aqui, esses Sims, só mais para a gente ter uma noção de como realmente eles se sobressaem na hora do uso mesmo, para ver quem é mais ágil. Isso aqui não quer dizer muita coisa, mas quer dizer em relação a quem tem um maior poder de fogo para poder abrir um app ou outro depois de um bom tempo de lançado, beleza? Lembrando que cada um está com a sua versão mais atual do sistema, iOS 15 e o Android 11, beleza? Então vamos lá. Vendo aqui que os dois estão com tudo fechado, beleza? Então tá tudo ok. Então aqui a gente tem todos os mesmos apps em cada plataforma e vamos lá para a gente estar testando aqui a velocidade praticamente dita desses dois aparelhos na hora de abrir um app em questão, beleza? Então vamos lá. Aqui nesse caso o XR foi bem mais rápido para abrir e carregar tudo em relação ao Note 10. Então vamos lá abrir o outro. Não vou estar fechando nenhum, deixar tudo isso no cache mesmo, certo? Vamos para o Facebook agora. Esse aqui eu vou deixar para vocês aí, beleza? Quem foi que abriu o Facebook mais rápido? Na minha opinião aqui deu empate, mas eu quero que vocês deem uma resposta aí, beleza? Comente aí nos comentários quem realmente abriu mais rápido o Facebook. Agora bora abrir o YouTube, beleza? O XR dessa vez levou, hein? Vamos agora abrir o TikTok. Rapaz, o XR tá dando a surra, hein? Vai ter a galera grande aí comentando. Vamos agora pro Pinterest. Rapaz, eu tenho a leve impressão que o XR ganhou aqui na questão de desempenho na hora de abrir os apps. O XR deu uma surra no Note 10. Para vocês verem, né? RAM e um tempinho a mais não quer dizer muita coisa. Para vocês terem noção, o XR é um ano mais velho do que o Note 10, tem menos da metade da memória RAM e metade do armazenamento, e mesmo assim se sobressai na hora de abrir os apps padrões que a gente utiliza no dia a dia. Eu não vou estar aqui abrindo editor de vídeo, de imagem e tudo mais, porque o que a gente tem que ver aqui em relação ao usuário padrão é aquele que vai usar para rede social, para ver um vídeo, uma coisa ou outra ali, até um jogo poderia caber aqui nessa análise, mas eu acredito que o vídeo ia ficar muito extenso e não é isso que eu quero. Eu só quero mesmo mostrar aqui a agilidade e a qualidade desses dois aparelhos em relação a preços. Aparelhos que estão aí concorrendo entre si no mercado para compra e revenda, são aparelhos que estão na mesma faixa de preço. Então eu venho aqui com a pergunta: qual desses dois aparelhos você escolheria? O iPhone XR de 128 GB na faixa, vamos dizer, de 2.500, ou o Note 10 na faixa aí dos 2.500 também, levando em consideração o preço de venda aqui da minha região, beleza? Não o preço que eu peguei, porque se for levar em consideração, eu acho que muita gente iria de Note 10 sim, por conta do valor. Então, e aí, qual que você escolhe? Lembrando que aqui a gente tem um acabamento totalmente em vidro e metal em ambos, tanto na parte de trás como na parte de frente. Só que, como eu gosto de lembrar sempre, o Note 10 tem essa funçãozinha aqui, ó, carregamento sem fio, reverso, que eu posso estar fazendo o seguinte. Como vocês podem ver aqui, um Note 10 carregando o XR aí, com a maior tranquilidade aí. É uma função interessante, sem contar que ainda tem a opção do DeX, então tem que levar em consideração sim esses pontos. E aí, qual você escolheria? O iPhone XR ou o Note 10 nessa batalha? Deixa aí nos comentários o que você acha, o que você achou do vídeo, o que você acha desses dois aparelhos. Se você tem algum desses aparelhos, me fala aí o que é que você gosta mais do teu aparelho e se você trocaria por um desses aqui. Se você tem um Note 10, se você trocaria no iPhone XR de 128
E se você tem um iPhone XS, você trocaria no Note 10. O vídeo é esse, galera. Muito obrigado por assistir. Agradeço demais o apoio de vocês. Se puder deixar o like aí, comentar, eu agradeço demais. No mais, gente, qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários ou entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.